Se liga no retorno desses 3 fundos. O Dinamo Cougar apresentou uma rentabilidade de mais de 23.000%. O Bogari Ações apresentou uma rentabilidade de mais de 516%. E o Atmos apresentou um retorno de mais de 598%. O que esses 3 fundos têm em comum é que nesses períodos onde eles construíram essa rentabilidade extremamente interessante, eles superaram de longe o Ibovespa. Mas eles também têm um problema em comum: são muito inacessíveis. E se eu te dissesse que existe um jeito de você investir nesses 3 nomes e em outros nomes tão incríveis quanto, com a aplicação inicial de R$100? É exatamente isso. Com apenas R$100 você consegue ser cotista de um fundo que tem participação nesses outros fundos com retornos surpreendentes no mercado acionário. E eu preparei um vídeo especial para vocês para explicar um pouco mais sobre essa novidade. É só clicar aqui embaixo. Olá a todos, boa noite. Dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo, mas a programação continua normalmente, ou quase normalmente. Hoje sou só eu. Stetter está de férias, mas tudo bem, a gente continua aqui falando sobre mercados internacionais. Hoje a gente vai falar sobre um mercado diferente, mas ainda muito relevante, né? Lembrando que os mercados globais continuam operando mesmo com a Copa do Mundo, apesar da gente, né, fazer uma pausa aí no meio do dia. Então é isso, Mari, roda a vinheta. Olá, boa noite a todos. Hoje é dia de jogo de Brasil da Copa do Mundo, mas ainda assim a gente continua com programação normal. Dessa vez, que nem eu falei, a gente veio te falar sobre o mercado de cripto, um mercado que está passando por bastante turbulência ao longo do ano de 2022, né? A gente viu nas notícias muita coisa, muita gente falando sobre FTX, Genesis, Grayscale. Então, para quem não está entendendo o que está acontecendo com o mercado de cripto, a gente trouxe nosso analista Júlio Andreoni, que é analista de cripto no time de research da XP, para explicar um pouquinho esse contexto. Júlio, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa noite, pessoal. Bom, só para me apresentar rapidamente aqui, já trabalhava aqui com o pessoal do Stock Pickers, então estou me sentindo aqui em casa. Anteriormente tinha um programa chamado Coffee Stocks, onde a gente fazia uma série de entrevistas e toda sexta-feira entrevistava o pessoal de cripto, os principais analistas, os principais personagens desse mercado. Desde então, comecei a analisar fortemente, estou aqui como analista cobrindo esse setor um pouco maluco, um pouco mágico, e nos últimos tempos acabou acontecendo uma das maiores crises, né, do mercado, desde da Mt. Gox, que foi uma cripto japonesa. Então, acho que vale a pena a gente discutir quais foram os acontecimentos, por que estamos aqui, o que a gente pode olhar para frente, um olhar de year ahead, né, o que a gente vai acontecer aí em 2023. Então, bora! Perfeito. Na verdade, eu acho que é a segunda crise do ano, né? No começo do ano a gente teve a crise da Celsius, Three Arrows Capital, então a gente teve aí falência de players importantes no mercado e agora, alguns meses depois, novamente, a gente tem a falência da FTX. E aí, Júlio, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a FTX, né? Qual o tamanho dela no mercado de cripto, ou qual era o tamanho dela no mercado de cripto, o que aconteceu para ela fazer esse pedido de falência, enfim, o que está acontecendo? Claro. Bom, a FTX era considerada a terceira maior corretora de criptomoedas, né? A segunda maior dos Estados Unidos, então a primeira chegando a Coinbase e a primeira do mundo, a Binance. Então, para você ver o tamanho do problema. Bom, acho que seria interessante a gente recapitular todos os acontecimentos para a gente entender realmente onde nós estamos, né? Então, a FTX, sendo uma corretora de criptomoedas, tinha também fundada pelo Sam Bankman-Fried, né? Eu vou começar a falar o SBF, né? Com abreviar o nome, né? Mais fácil falar SBF. Exatamente. E aí acontece o seguinte: tudo começou com uma divulgação do balanço patrimonial da Alameda Research, né? Eu não sei porque tem o nome Research por ser uma empresa de trading, né? Mas tudo bem. Ela detinha 40% de tokens FTT e grande parte também de tokens ilíquidos. Então, o que aconteceu? Pessoas começaram a olhar e falar, opa, peraí, eles podem vender a mercado para arcar com os prejuízos, arcar com os problemas financeiros dele, impactando o mercado como um todo. Depois disso, vendo essa situação, depois dessa divulgação do mercado, que foi bem conhecida, foi divulgada pela CoinDesk, que é o maior portal de notícias do mundo cripto,
O CZ, que é o Changpeng Zhao, né, que é o CEO da Binance, pressionou o mercado falando que iria vender 2 bilhões de dólares nessa quantidade de FTT, pressionando ainda mais o mercado. Quando aconteceu isso, os clientes da FTX correram para sacar os seus recursos. Na terça-feira, se não me engano, no dia 11, são tantos acontecimentos, mas uma terça-feira, no começo do mês de novembro, Nossa, a dia FTX... 11 parece que foi há muito tempo atrás. Exatamente. Perto, na realidade, né? Exatamente. A FTX pausou os seus saques, pausou todas as operações. Congelou, né? Congelou, isso exatamente, congelou, dando início a uma série de crises, assim, mostrando que ela realmente tinha problemas. Depois disso, na verdade, nesse momento, durante esses problemas, nesse começo de mês, a Caroline Ellison, que é a CEO da Alameda, tentou comprar os tokens da FTT do CZ para tentar não impactar tanto o mercado, mas o CZ acabou brincando no Twitter falando que depois do divórcio não tem amor, e isso também acabou ajudando a atrapalhar e impactar o mercado. Depois desse momento, depois que o Bitcoin já acabou caindo para mais de 15 mil dólares e 500, chegou a ser a mínima dos 2 anos, mercado totalmente em FUD, né, em Fear, Uncertainty and Doubts, né, está em dúvida, o mercado está em pânico, a FTX pediu para a Binance para comprar ela. Então, acho que ainda na terça-feira de manhã aconteceu isso, das pausas, o congelamento de saques, e de tarde houve essa questão desse deal de vender a FTX para a Binance. Depois de um dia... aqui, e tudo isso aconteceu no Twitter, né? Tudo isso aconteceu no Twitter. Todas as pessoas falando as coisas no Twitter, e o Twitter com seus problemas e Elon Musk, acho que isso merece um outro episódio à parte, mas eu acho que chama a atenção que isso é basicamente as pessoas falando no Twitter e fazendo anúncios no Twitter, né, sem ser por jornais, né, oficiais, enfim, acho bem interessante a gente notar isso. Exatamente, o mercado de cripto em todo, ele é muito atrelado ao Twitter, né, então tudo que acontece realmente é por lá, então quem gosta de acompanhar, ou gostaria de começar a acompanhar a cripto, eu sugiro criar uma conta no Twitter e acompanhar todo mundo. Se quiser entrar na minha lista de seguindo do Twitter, fica à vontade para seguir o pessoal. Então, continuando, a partir desse momento, depois desse deal, né, que eles iriam comprar a FTX, a Binance, no dia seguinte eles deram para trás, e o CZ comentou que estava fora do seu controle de ajudar. A partir disso, ainda caiu mais o mercado, o Bitcoin caiu mais, o Ethereum caiu mais, todas as altcoins caíram mais. Nesse momento, o SBF começou a procura de novos patrocinadores, na verdade, novas pessoas que poderiam ajudar a levantar essa liquidez e arcar com essa questão de recurso dos clientes, e não conseguiu encontrar. Tentou com o CEO da Tron, mas não conseguiu, e acabou pedindo falência na sexta-feira. Nesse momento, o mercado caiu mais ainda, né? E o que a gente vê partindo em diante depois dessa falência da FTX? O John Ray III, que foi um dos CEOs que substituíram na época da Arrow, que foi uma empresa de eletricidade, né? Você sabe até melhor, né, Jenny, o que aconteceu nessa época. Foi uma das maiores falências de uma empresa americana na história dos Estados Unidos, né? Um caso bem emblemático que mudou até regras de contabilidade, né? Então, enfim, é um cara famoso por conta disso. Exatamente. E ele, no Twitter também, para variar, comentou que nunca viu uma empresa tão mal tocada, com tanta desorganização quanto a FTX. Então, depois de ver a Arrow. Exatamente, depois de ver a Arrow. Então, para você ver o tamanho do problema que a gente se encontra e o contágio nesse mercado. E além disso, né, para dar uma pimentada nesse problema, ainda houve supostamente um ataque hacker de 600 milhões de dólares, que até hoje não se sabe quem é. Há indícios que é o próprio governo de Bahamas que pegou esse dinheiro para tentar proteger os clientes. Há quem acha que é realmente algum hacker, algum funcionário da FTX, mas também para piorar a situação, houve um ataque hacker. E hoje nós encontramos dessa forma: FTX com mais 130 empresas pediram falência, incluindo a Alameda, e a gente
vê uma série de questões acontecendo no mercado em relação a forte regulação, a investigadores tentando entender melhor os acontecimentos, tentando entender melhor a contabilidade, a saúde financeira, onde estão os ativos da FTX, e em complemento, toda essa questão do SBF ter que participado de diversas questões judiciais e provavelmente ser preso, né? Porque ele utilizou de forma indevida os recursos dos clientes para se alavancar e ganhar dinheiro utilizando a Alameda. E aí, né, acho também interessante notar que o SBF é alguém que continua fazendo entrevista, falando no Twitter, né? Então a gente continua vendo bastante repercussão por ele mesmo estar envolvido, apesar de hoje ele não ser mais o CEO da empresa, né? Ele não tem mais uma atuação oficial, mas ele continua aí bastante ativo nas redes sociais, que traz muita questão também. Enfim, acho que o pessoal ainda continua bastante, né, de olho no que ele tem a falar, mas muita dúvida sobre como a empresa era tocada, que nem você falou, Júlio, porque realmente, né, a gente tem esse problema da empresa, né, desse mercado ainda ser pouco regulado, né, e provavelmente trouxe, né, né, essa falta de coordenação, enfim, uma empresa não muito bem, né, administrada de forma geral. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre impactos na Solana desse episódio da FTX. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a Solana e por que ela está sendo impactada pela falência da FTX. Claro, muito bem. Bom, a Solana, para quem não sabe, é uma blockchain programável que compete, que tenta competir com a Ethereum, né? Então, só para tentar explicar de forma geral, através da Solana é possível criar os aplicativos descentralizados. Você consegue criar NFTs, consegue criar soluções de DeFi, então você consegue criar coisas em cima da Solana. E ela foi criada muito no intuito de tentar ser mais escalável que a Ethereum, né, que é um grande problema que hoje a Ethereum enfrenta, né, ela não é tão escalável, é entre 10 a 15 transações por segundo, e a Solana é muito mais, chega na casa de por volta de 6 mil transações por segundo. E a Ethereum é a segunda maior cripto, depois de Bitcoin, a Solana seria a terceira ou não? Na verdade, a Solana estava entre as top 10 lá pelo 9, 8º lugar, e acabou caindo para o 19º. Então, sim, teve... depois do episódio. Exatamente. Ela chegou a subir mais de 10.000% em 2021. Ela foi querida por muitos investidores, teve muito investimento de capital de risco, muitas pessoas importantes envolvidas nesse projeto de Solana, e hoje ela cai, nesse ano, mais de 90%. A relação que a Solana tinha com a FTX e a Alameda era muito íntima, porque as duas participavam de projetos dentro do ecossistema dela. Então, um exemplo é o SBF ter criado uma solução de DeFi chamada Serum, que dava liquidez e ajudava aos outros protocolos de DeFi. E, além disso, a Solana tinha dois braços, que era a Solana Foundation e a Solana, se eu não me engano, Solana Foundation e a Solana Labs. Sim, tem muitos nomes, né, no cripto, tem muitos termos. A Solana Labs e a Solana Foundation, elas tinham passado para a Alameda e para a FTX 11% da sua oferta total de tokens. Mais de 58 milhões de tokens estavam travados nessas duas entidades. Então, se por acaso vier a falência, sim, ia ser muito impactado a Solana, e é isso que a gente está vendo, né? Então, muitos investidores estão tirando o pé dos projetos de Solana. Vocês podem até ver como foi a derrocada depois da FTX, caiu mais de 50% entre esse período e novembro. Então, a relação da Solana com isso é muito íntima, e assim, olhando para o futuro, ela não teve problemas nas questões tecnológicas, a comunidade continua engajada. Então, caso você seja investidor da Solana, ou caso você pense em investir, saiba que é um momento muito cauteloso, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, é momento para ficar de fora ainda é momento para ficar calmo em relação a isso. Perfeito. E aí, além de Solana, a gente está vendo várias outras
casas, corretoras, plataformas, exchanges de cripto também entrarem na história. A gente estava falando do Gemini, né, hoje mais cedo também, que a gente tinha confundido com a Gênesis. Gemini é aquela famosa que os fundadores são aqueles gêmeos que eram investidores do Facebook na época. Tentaram, né, criar o Facebook, mas o filme lá, quem não assistiu, vale assistir, né, a rede social. Exato, mas aí eles criaram o Gemini e ainda tem o Genesis, tem a Grayscale, então tem vários outros grandes nomes no mercado de cripto. Quem acompanha acho que já deve ter ouvido falar, que também estão envolvidos nessa história e também estão sendo, né, impactados. Então tá basicamente havendo aí um contágio da FTX em relação às outras casas. O que está acontecendo com essas casas? A gente também vê risco de mais falências de outras plataformas, exchanges também? Bom, o contágio foi tão grande que realmente acabou impactando essa gênese, né? Daí tentando agora relacionar esses nomes, essas empresas, né? Vamos lá. A Gênesis é uma empresa de empréstimos, uma plataforma de empréstimos que começou em 2013, é uma das maiores. E ela começou como uma negociação over the counter, né? Que você não precisa ver a ordem de compra e venda, né? No book, você faz a negociação direta com o comprador ou com o vendedor. Ela começou dessa forma, ganhou um tamanho gigantesco e também virou uma plataforma de empréstimos. Por conta do contágio e também ter 175 milhões travados na FTX por conta de uns negócios de derivativos, ela acabou pausando também as suas negociações, os seus saques, trazendo também mais contágio ao mercado. Qual que é a situação hoje da Gênesis? Hoje ela precisa de estar buscando mais de $1 bilhão para tentar resolver esse problema de liquidez e acabou impactando os outros parceiros. Como é um business de empréstimos, ela acaba pegando o dinheiro do investidor, entregando para outro, pegando o rendimento e entregando para o investidor. Esse dinheiro de buscar o rendimento em outro lugar e entregar para o investidor, esses lugares está relacionado a Gemini, né, que falam lá nos Estados Unidos, aqui é Gemini, e também a Circle, que é a detentora do stablecoin USDC, uma das maiores do mundo. Então, eles tinham um programa de rendimento, davam o dinheiro para a Gênesis devolvia o dinheiro para os investidores. A Gemini e a Circle também travaram os seus programas de rendimento, também trazendo mais impacto ao mercado. Então, hoje, a gente se encontra nessa situação de que ele precisa de $1 bilhão para resolver esse problema de liquidez, e o mercado enxerga que a holding, né, a mãe em cima da Gênesis é a Digital Currency Group, que é um dos maiores grupos do mundo cripto. Então, embaixo dela, para vocês terem uma noção, tem a CoinDesk, que é o maior portal de negócios, tem a Foundry, que é uma agregadora de mineração, tem a Luno, que é uma corretora também muito conhecida na África e na Ásia, e tem a Grayscale, que é um grande nome dentro dessa situação. A Grayscale tem um fundo chamado GBTC, que é um fundo de Bitcoin, que tem por volta de 640 mil bitcoins. Ela tenta, há mais de 5 anos, se tornar um ETF, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, tem uma questão importantíssima rolando, que não existe ETF de spot, você não consegue comprar o ativo diretamente. Hoje os ETFs nos Estados Unidos, né? Exatamente, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos só pode comprar ETFs de futuros. Então, essa briga com a Grayscale para se tornar um ETF já é de longa data. O que acontece? Se a sua irmã Gênesis está com problema, investidores estão preocupados que o fundo comece a vender Bitcoin para arcar com esse prejuízo. Então, tem essa questão em jogo, né? Então, a situação é essa, né? Então, essa seria uma possível ocorrência. Outro ponto é realmente a Gênesis pedir falência, caso não consiga esses $1 bilhão. Então, o contágio chegou também a esses players, né? Essa é a situação, né? Dando uma visão geral do que está acontecendo. Tá. Tô pensando aqui, isso na verdade é uma grande crise no mercado de cripto, né? Eu faria até o paralelo como se fosse uma crise de bancos de 2008, que a gente tem grandes instituições, né, muito importantes no mercado quebrando uma a uma. Não sei se é um paralelo. Não, é um paralelo.
Não, faz sentido. E assim, agora entrando mais nessa parte, né, o verdadeiro problema, né? Por que isso aconteceu, né? E a gente entra na questão de falta de regulação, falta de transparência, é, ganância, óbvio, né? Tem um lado humano aí do SBF ser o queridinho de cripto e querer crescer, né? Então falam que, pô, eu acho que é muito arriscado ser uma pessoa assim. Comecem a ficar de olho nas pessoas que se destacam. Não é tão bom assim isso acontecer no mercado de cripto, né? Pode ter Então, subido a cabeça dele, né? De ter sido exatamente. realmente uma pessoa tão importante. E outra coisa que você não falou, mas é uma discussão que eu já tive com outras pessoas, é centralização, né? Exatamente. No final do Esse é o dia, ponto. todas essas plataformas são centralizadoras que vai contra o princípio de cripto, blockchain, né? Acho que Exatamente. para quem olha de fora, eu mesmo, né? Acho que é um pouco assustador ver grandes empresas que nem essas, que são paralelas aos grandes bancos, quebrarem. Parece que tem alguma coisa errada com o sistema, né? Te faz Uhum. acreditar que tem alguma coisa errada com cripto. Mas pelo que eu entendo com as conversas das pessoas, é que isso comprova que centralização não funciona e comprova, enfatiza ainda mais os princípios de cripto, de blockchain sobre descentralização. Não sei Exatamente. se esse é o pensamento também que você tem. Não, corretíssimo. O ponto de centralização vai muito de encontro com realmente a filosofia de cripto, né? Tudo começou com o Bitcoin, os ideais do Bitcoin de ser descentralizado, não ter nenhum intermediário. Mas a gente precisa pensar que não teria investimento, não teria fluxo de pessoas, não teria um crescimento se não fossem essas entidades centralizadoras. Então, eu vejo necessidade que elas precisam atuar no mercado para ser uma porta de entrada dos investidores, mas de uma certa forma que há mais transparência. Então, hoje, algumas das corretoras de cripto, até a própria Binance, estão fazendo algo chamado de Proof of Reserve. Eles estão provando que eles têm liquidez, que os ativos que ele possui de tal cliente está com ele, é dele aquilo lá. Não o que o SBF acabou fazendo de utilizar de forma errada. Então, esse tipo de crise vai ser muito positivo ao longo do tempo. Infelizmente, acabou perdendo credibilidade com muitas pessoas. Muitas pessoas provavelmente não vão entrar no mercado de cripto por conta disso. Mas ao longo do tempo, há diversas formas de mostrar que pode ser sim o futuro. Essas corretoras e essas empresas de empréstimos que são centralizadoras, né, as principais entidades centralizadas, né, centralizadoras do mercado de cripto, é as plataformas de empréstimo e as corretoras, né, as exchanges. Elas precisam mostrar que elas são transparentes. Elas precisam ter, assim, e além disso, ter uma regulação que proteja o investidor. Né? Então, eu acho que tem muita discussão a respeito de regulação no mercado, mas eu vejo de forma positiva a regulação que proteja, que faça com que o mercado cresça. Não regule a tecnologia em si, não regule a privacidade, né? Que é algo também muito importante no mercado de cripto. Então, essa questão esse grande problema, essa grande crise, eu acho que vai ser positiva ao longo do tempo por conta disso. As entidades centralizadas vão ser forçadas a atuar de forma correta e ser bem transparentes com os clientes. Perfeito. Então, acho que até agora, já que a gente já está nos 30 minutos aqui, quase que finalizando, acho que, né, olhando para 2023, né, agora que a gente também está na reta final de 2022, imagino que esse seja um dos grandes temas a serem abordados, né, regulação, né, em termos de mercado cripto. O SBF, se não me engano, ele era um grande ele é uma pessoa bem relevante, assim, em Washington, nos Estados Unidos. Ele estava fazendo as conexões justamente, acho que para vender o mercado de cripto para eles. Uhum. E eu tenho visto algumas notícias de reguladores americanos falando mais sobre regulação, falando como isso mostra a importância de que eles precisam, né, enfim, exigir esse tipo de transferência no mercado para trazer um pouco mais de segurança para o investidor. Lógico, né? Sobre cripto a gente lê sobre tudo, né? Tem gente que acha que é um Ponzi scheme, tem gente que acha que é o futuro. Não tem muito consenso, mas acho que regulação talvez seja um caminho para trazer um pouco mais de né, segurança para o investidor, para ele se sentir um pouco mais, né, mais protegido para ver esse mercado crescer. O que mais você acha que a gente deve ver em 2023, ô Júlio? Bom,
Isso realmente vai ser o tópico principal a partir em diante. Caso isso aconteça, a gente pode ver um movimento maior de investidores institucionais entrando no mercado, que realmente o dono do dinheiro. Então, o que a gente viu esse ano foi um movimento positivo. A gente viu que a BlackRock fez parceria com a Coinbase para dar serviços e produtos para os seus clientes. A Nasdaq também entrou no mercado. A Goldman Sachs, muitas empresas entraram nesse mercado para trazer esses tipos de investidores. A gente pode ver isso junto com a regulação. E agora entrando em mercado, assim, acho que na tese também de cripto em si, não de forma geral, o que a gente pode ver é as exchanges descentralizadas, né, as DEX, né, então é tudo feito por código, não tem um SBF tomando conta de uma DEX, é tudo feito por código, por tokens de governança, são a própria comunidade dessa entidade que vai fazer com que ela cresça. Então eu vejo que uma grande parte das negociações dessas corretoras centralizadas passarão para as DEX, o que a gente já vê esse movimento ao longo do tempo, né? Então nomes como a Uniswap teve bastante relevância nos últimos tempos, então a gente pode ver esse movimento de DeFi mais forte por ser algo descentralizado, e além disso, eu vejo um crescimento na parte de infraestrutura cripto. O que eu quero dizer com isso? A Ethereum, a própria Ethereum, Solana, as blockchains que fazem com que criem os aplicativos, criem essas soluções, criem DeFi, criem NFTs, também ganhem relevância, né? Então, uma das teses legais que a gente pode ver para 2023 é as teses de soluções de segunda camada, que são os protocolos que vão dar mais velocidade a custo mais baixo para você fazer transações e criação de aplicativos. Então, de modo geral, eu vejo dessa forma a partir em diante. Perfeito. Então, agora a gente já está nos minutos finais. Júlio, tem alguma mensagem que você quer deixar antes da gente finalizar aqui? Bom, eu gostaria sim, você que gostaria de entrar nesse mercado, eu digo o seguinte: não invista aquele dinheiro que você vai precisar no curto prazo. É um mercado extremamente volátil, é um mercado que às vezes pode te machucar caso você coloque uma dose errada do seu patrimônio nessa classe de ativos. Então, nesse momento, é muita cautela. O contágio da FTX pode continuar, pode impactar mais o mercado, mas saiba que, na minha visão, é um mercado muito inovador. A tecnologia por trás das criptomoedas podem ajudar em diversas frentes, não só em cripto, mas muita coisa. Então, eu vejo que crises antecedem coisas muito positivas. Então, fique atento e tome muito cuidado ao fazer esse tipo de investimento. Perfeito. Então, muito cuidado. E é o que a gente tem visto muita gente dizer, né? É uma classe de ativos com muita volatilidade e que também passa por um cenário macroeconômico que está atingindo outras classes de ativos que contribui ainda mais, acho que, para as quedas que a gente tem visto ao longo do ano, enfim, de inflação, juros subindo, tudo que a gente tem falado muito ao longo de outros episódios, impactando tanto ativos tradicionais, mas o mercado cripto também. Então, a gente tem esse fator de cenário macro também, né, sendo difícil, sendo bastante desafiador. Mas no longo prazo, talvez, né, também vejo muita gente dizendo que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É que nem eu gosto de pensar em 2000, assim, né? Como que a gente explicava para alguém como que se mandava um e-mail? Se escrevia um negocinho numa tela e isso aqui aparecia na tela de outra pessoa. Eu não sei explicar exatamente o que acontece, né? Mas a gente sabe que acontece e é tão natural pra gente. Então pode ser que daqui pra frente as coisas que, né, cripto possibilite, blockchain possibilite, seja bastante natural também, que a gente não fique agora batendo na cabeça tentando explicar tanta coisa, tantos termos, mas enfim, realmente acho que a gente está muito no começo, né? Praticamente criando uma roda nova, então acho que é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 anos nesse mercado de cripto, mas acho que vale a pena ficar de olho, né? Sendo um mercado ficando cada vez mais relevante.
Então, é isso. Júlio, muito obrigada por aceitar o convite aqui para conversar com a gente, falar sobre esse mercado bem diferente que está passando por bastante turbulência e precisa de muita explicação, né? E é um mercado bem emocionante também, porque é 24 horas. Exatamente. Então, Para quem assistiu uma série Netflix e tem cripto, galera, vocês podem criar uma conta no Twitter e ficar acompanhando que não exato, precisa ver nunca mais para. nada. Não tem horário para parar, no final de Não semana tem. também pode acontecer coisa. Então, para quem quiser mais emoção, aí é um mercado legal para acompanhar. Então é Isso isso. aí. Vou Muito obrigado fechar pelo hoje. convite. Uma boa semana para todo mundo, bons jogos, enfim, uma boa Copa para todo mundo também. Até mais. Vai, Brasil. Tchau.